quando está trabalhando nos jogos, ele fica vendo futebol o tempo inteiro, você imagina o que o mister vai fazer na quarentena. Ele vai dissecar os adversários todos. Vai ver qual jogo? Vai ver tudo que aconteceu nesse ano. Vai ver os jogos do Flamengo, Classics, os jogos dos times do grupo da Libertadores, os jogos dos principais times brasileiros. Ele vai ter tempo de só para dissecar os adversários e bolar coisas lá na cabeça dele. Boa sorte, boa recuperação, saúde, mister Jorge Jesus, que está de quarentena. Tá 65 anos, né? Faz 66 em 24 de julho desse ano. Desejamos boa sorte para ele, que tudo corra da melhor maneira possível, muita corrente positiva por ele. Muito bonito esse gesto do mister Jorge Jesus. Vem a público, usando suas redes sociais, para falar que o teste deu positivo, está se sentindo bem, está sintomático, mas o teste positivo está fazendo uma contraprova, mas desde já, muito importante, em quarentena, seguindo as recomendações médicas, até que se tenha uma certeza de que realmente a contraprova dá positivo ou não, ele está cumprindo o que foi determinado pelos médicos. Parabéns a ele. Muito bem, olha, tivemos agora há pouco pelo Campeonato Carioca, jogo encerrado, Madureira 2, Volta Redonda 1. E pelo Campeonato Carioca, quase que o Jorge Jesus perdeu a invencibilidade no Maracanã, porque ele ainda não perdeu desde que chegou o Flamengo no Maracanã. Quase que a Portuguesa venceu, mas aí o Flamengo no final virou para 2-1. Até os 42 do segundo tempo, né, a Portuguesa era o segundo time na história a não ter levado gol do Flamengo com Jorge Jesus. Olha. Treinado pelo Jorge Jesus no Flamengo. Só o São Paulo, na estreia do Fernando Diniz, tinha conseguido essa façanha até agora, né, no jogo de 0-0. E a Portuguesa se manteve ali, segurando o Flamengo até os 42. E não entender de vocês por que isso aconteceu. Isso aí, a Portuguesa, ela veio fechada, o João, bem fechadinha atrás, com a proposta dos outros times que têm enfrentado o Flamengo, e que criaram grande dificuldade contra o Flamengo. O Rezende, na estreia do time principal, no dia 3 de fevereiro, segurou o Flamengo até os 20 minutos do segundo tempo, fez o primeiro gol, segurou no primeiro tempo e fez o primeiro gol no segundo tempo e acabou levando a virada. E a virada foi uma infelicidade do zagueiro da Portuguesa, o Marcão, num cruzamento do Vitinho, que ele jogou contra o gol, né, tirando a chance completa de defesa. E aí a gente está vendo o gol do Michael. É certo também que o gol do Michael Douglas foi uma felicidade do time da Portuguesa, contar com desvio. Mas ele chutou na direção do gol. O Vitinho, ele cruzou e o Marcão, ele foi cortar a bola e jogou para dentro do gol. Matou o goleiro. E a partir daquele momento, a pressão do Flamengo. O Flamengo é um time muito mais qualificado, mesmo sem o Gabigol, sem o Felipe Luiz, sem o Gerson, que estava no banco, e sem o Diego Alves. O mister foi trocando, mudou, tirou o Pedro, colocou o Maicon, depois pôs o Vitinho no lugar do Diego, né? E o time ficou muito mais ofensivo e uma pressão tremenda. Era natural que o Flamengo conseguisse. E acabou conseguindo, depois desse gol contra, o chute do Arrascaeta, né? Pegando de primeira aí, sem chance nenhuma de defesa, um belo gol do Arrascaeta batendo de primeira. Um resultado natural. E a Portuguesa criou grande dificuldade. Teve ainda uma segunda oportunidade grande de marcar o segundo gol, quando já estava vencendo. E a bola passou ali tirando tinta da trave. Futebol tem isso, né? Você tem um time muito superior, pega um time inferior e às vezes perde. Acontece em alguns campeonatos. O próprio Flamengo, dos grandes tempos de Zico, Andrade, Adílio, sofreu derrotas marcantes. Mas o Flamengo... Aquela pro Serrano lá, na Serrano, teve 13 da Paraíba também. Mas o Flamengo pecou muito na finalização, exatamente, né? Talvez tenha faltado a torcida, né, João? Porque... Isso influencia? Influencia. Você já jogou com portões fechados? Joguei uma vez só. E aí? Que tal? Não é diferente. Você não recebe a energia, aquele calor, aquela pressão. Isso não foi exercido. Tem sido um fator diferente no Maracanã. E aí, essa é uma oportunidade
de quem joga num time pequeno de mostrar o seu valor, né? É nesses grandes jogos que é a oportunidade de aparecer e o pequeno se desdobra. E o grande, sem a energia do torcedor, treina. E aí, mais uma hora você acorda e, ó, mas esse aqui é um jogo, vale 3 pontos, preciso ganhar. E aí sobressai a qualidade técnica. Foi isso que a gente viu ali, né? O Flamengo superior. E na insistência, e na insistência do Jorge Jesus, que ele terminou o jogo, vamos contar com quantos atacantes ele terminou. Michael, Vitinho, Lincoln, De Arrascaeta, Everton Ribeiro. 5. Tem mais um, eu acho. Everton, Porque ele terminou sem volante. Terminou com 6 atacantes. Com 6 atacantes. Ele terminou sem volante, só com a linha de zagueiros. O resto era tudo atacante, João. Ele queria virar o jogo. Tudo era meia ou atacante ofensivo. Pelo menos foi isso que eu ouvi na rádio, né? Porque... Você falou Bruno Henrique? Não, eu... Ah, e o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique. Bruno Henrique. 6. Eu não tinha falado do Bruno Henrique. 6, porque eu comecei pelo Michael, Vitinho, Lincoln, De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Isso que a gente pode falar que é um esquema 4-6. Esse é 4-6. Isso é 4-6. No final do jogo foi isso? Foi, no final do jogo foi isso, tal era a pressão do Flamengo. E com os dois laterais avançando também, né? Tem mérito aí, tem mérito do técnico, na insistência. Futebol não tem na regra que você tem que ganhar, fazer os gols. Ó, só vai ganhar quem fizer o gol no primeiro minuto ao 30º. Não é isso. São 90 minutos de jogo. E a persistência, a insistência, né, e a qualidade técnica fizeram a diferença nos minutos finais. Até Jesus. essa parada... Pois não, Quesada. Desculpa, João. O Jesus deu uma reclamadinha da postura da Portuguesa. E tá reclamando demais também, em né? muitos momentos, uma postura defensiva para tentar... Tá reclamando de tudo. Com todo respeito deu uma ao de senhor. flop? Com todo... No outro dia ele falou que tem muito time jogando no Maracanã. Tem que informar para ele que o Maracanã é do estado do Rio de Janeiro. E existe uma Com parceria todo- do Flamengo e Fluminense lá, né? Com todo respeito, Jesus, o time que tentar jogar os 90 minutos de igual para igual com o Flamengo vai dançar. A Portuguesa fez uma partidaça. Dentro daquilo que a Portuguesa pode apresentar, a Portuguesa, João, fez uma partidaça. Só que eu vou repetir aquilo que eu estou dizendo desde o início do ano. Ao Flamengo, basta 5 minutos. Quando dá os 5 minutos nesse time, pode ter qualquer outro do outro lado, o Flamengo vai lá e resolve. A não ser que esteja tomando de 3-0, que eu acho muito difícil alguém tentar aplicar 3-0 no Flamengo. O dia que um time meter 3 no Flamengo, o Flamengo vai fazer 4, 5, 6. Entendeu? Então, quando dá 5 minutos nesse time do Flamengo, o Flamengo vai lá e resolve. Foi, inclusive, o que aconteceu no ano passado. Vocês lembram a final da Libertadores, o que aconteceu? Eu lembro bem. Muita gente achando que o jogo estava perdido, em cima disso que o Edmundo falou. O jogo só termina quando acaba, né? Diria Vicente Mateus, saudoso presidente do Corinthians. E aí o Gabigol foi lá e resolveu Aos 44. a parada. Aos E 46, resolveu a parada. Ou seja, para ganhar do Flamengo tem que fazer 90 minutos perfeitos desse lado e esperar que não dê os 5 minutos em nenhum jogador do Flamengo. Porque os caras vão lá e resolvem. Apesar de ter contado com 5, 6, 7 titulares, o time foi lá e mais uma vez conquistou uma bela vitória. A Portuguesa, enquanto aguentou, né, ela E aguentou bem. Né? aguentou bem, mas até os 32 do segundo tempo a Portuguesa não tinha feito uma alteração sequer. Começou a fazer a primeira alteração aos 32, aos 38 e aos 41. O gol, a qualidade do time, não resta dúvida, é muito inferior à do Flamengo. Mas estava bem fechadinha, bem montada, né, bem estruturada ali atrás para segurar. E saíram aqueles jogadores principais. O próprio Michael, que fez o gol, foi o primeiro jogador a ser substituído, não estava aguentando o Michael Douglas, lateral. Então, quando começou Michael a Douglas tirar... é filho de quem mesmo? Do Kirk Douglas, né? É. É Tirou. falecido recentemente. Tirou a primeira. Tirou a primeira alteração, fez a primeira alteração, o jogador que tinha marcado o gol. Então, o time aguentou até quando deu. E aos 42 saiu aquela jogada em que Michael Douglas estava num dia de fúria quando meteu esse gol. dia de fúria. Olha, Milton cinéfilo, hein? Nossa, Milton Rodrigues. Agora é uma época boa pra gente ver filmes, séries, né? E um dado histórico, documentários hein? sobre esporte, tem muita coisa E boa um pra dado ver por aí. histórico, Joãozinho. Vem cá. Mr. Jesus segue invicto
No Maracanã. Por pouco, mas segue, hein? Mas só para dar uma Porque aquela derrota do Flamengo pro Fluminense não era o Jesus comandando aquele Flamengo. Maurício Souza. Exatamente. Então Jesus comandando o Flamengo no Maracanã continua invicto. Amém, é isso aí. Agora é o seguinte, vamos ver quando vai voltar, né? O futebol. No Maracanã, ele está dizendo. É passado. No Maracanã. No Maracanã o Jesus não perdeu ainda, não. Não, no Maracanã eu sei. No Maracanã, não. É difícil fazer 4. Não, mas pera um pouquinho. Também vamos contextualizar. O jogo que o Santos tinha que ter vencido o Flamengo, o Santos no Maracanã perdeu. 1-0. Ganhar na última rodada do Flamengo já campeão, com todo respeito ao Santos, ganhou, tá na história, mas não mudou nada. Na verdade, isso que o Sato está falando, porque foram 4 times que venceram o Flamengo, né? Emelec, Bahia, Liverpool e Santos. O Liverpool venceu na prorrogação. O Bahia meteu 3-0. 3-0. Era um outro o momento. Santos 4-0. E o Emelec 2-0. Isso. Mas vamos contextualizar. 3 ou 4 gols. Vamos contextualizar tudo isso rapidinho? Pouca gente fez, né? Vamos contextualizar? Contextualiza. Sem tirar o mérito de ninguém, tá? 3-0 pro Bahia. Era um Flamengo que estava começando, estreia lá do Felipe Luiz, o time estava totalmente desconjuntado. Isso é fato. Os 4-0 para o Santos, gente, o time do Flamengo já era campeão brasileiro, já era campeão da Libertadores, já não estava pensando em mais nada, a não ser no Mundial. É fato. Contra o Emelec, também início de trabalho, inclusive a decisão foi para os pênaltis. Ó, sufoco danado. Foi. E Liverpool, gente, Liverpool. jogo ali, ó. Jogo ali. Mas não foi um massacre, não, foi um jogo ali, ó. Cabeça a cabeça, pau a pau. O jogo do Liverpool. Eu só discordo do enfim. Santos. Ninguém gosta de levar um sacode de 4-0. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nenhum, Jorge. Edmundo tá aí. Edmundo, Jorge. tu gostava de perder? Não, tá 4-0? Ô Jorge, o que eu estou falando é que quando o Santos precisava vencer o Flamengo... Foi 1-0. Então, porque se o Santos vence o Flamengo no Maracanã, teria diminuído a diferença de pontos, poderia até ter brigado realmente na última rodada pelo título. Ou seja, quando teve que vencer, não venceu. Vencer na última rodada, desculpa, gente. A vitória do Santos em cima do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro deixou o Flamengo na classificação final do campeonato 16 pontos à frente do Santos. 16. Desculpa, gente. É isso. Eu não estou tirando o mérito do Santos. 19. Belíssima vitória, belíssima vitória. E individualmente, mas isso é fato, individualmente... Um bom resultado para um cara chamado Sampaoli, porque ele cresceu, ele se valorizou ali. Opa, eu com o meu peixe, com o meu Santos, enfiei 4 no campeão brasileiro e da Libertadores. É verdade, é isso aí, pois não, Hamilton? Só para provocar, foi só para provocar. Provocou bem. Aliás, falando nisso, né, me permita aqui, produção, como é que está a nossa enquete aí, produção? Você é a favor da paralisação dos eventos esportivos? Em 87,2, maioria esmagadora. Sim, a galera é a favor da paralisação dos eventos esportivos. Ontem tivemos a estreia, lamentável.